gente, tudo bom? Hoje a gente não vai conseguir ter a aula ao vivo, então eu gravei esse vídeo para explicar um pouquinho do conteúdo e já fazer a correção com vocês, que foi o que eu disse que viria fazer com vocês nessa quarta-feira, tá bom? Só que não vai dar para ser ao vivo hoje, tudo bem? Então, bora lá. É o seguinte, a gente vai ver agora, a gente começou a ver agora nessa semana a função quadrática, né? Ou a função do segundo grau. Quem é a função quadrática ou a função do segundo grau? É uma função f de x, tal que sempre vai aparecer esse x elevado ao quadrado. Então, vai ser ax ao quadrado mais bx mais c. X aqui, pra gente, são as variáveis, né? Então, obrigatoriamente, tem que aparecer um x ao quadrado. Por quê? Quem define se a função é do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, é o maior expoente da variável. Aqui a gente sabe que a variável é o x, a variável que tem o maior expoente é o 2. Então, ela determina qual que é o grau dessa função. Então, se a gente tem aqui o maior expoente como sendo 2, a gente tem a função quadrática, tá bom? Ou a função do segundo grau, tanto faz um nome ou outro, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa saber primeiro? Para ser uma função quadrática, vai ter que aparecer o x ao quadrado. Não importa o número que está aqui na frente, né? Aqui está com uma letra A, mas o A pode ser qualquer número real, diferente de zero. Porque se eu fosse zero aqui, o ax ao quadrado sumiria, né? Porque 0 vezes x ao quadrado sumiria, então ficaria só com x. Então, deixou de ser função do segundo grau. Então, aqui, qualquer número real que seja diferente de zero. Aqui, o b pode ser qualquer número real, podendo até ser o zero. E o c, que é o termo independente, pode ser qualquer número real e pode ser o zero também. Então, o único que não pode ser zero é o a. Se por acaso aparecesse aqui, nessa função, um x elevado ao cubo, isso aqui deixaria de ser uma função quadrática. Por quê? A variável que tem o maior expoente agora é o 3, então seria do terceiro grau. Então, isso não vai acontecer, tá? Então, vai ser desse tipo. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o primeiro exercício que eu passei para vocês foi para saber identificar quais funções são quadráticas e quais funções não são quadráticas, né? E essas que não forem quadráticas, a gente vai falar qual é o grau delas. Se é do primeiro grau, que é a função afim, que foi o que a gente viu durante o mês passado. Se for do segundo grau, é o que a gente está estudando agora, que é a função quadrática. E se for do terceiro grau, a gente vai ter um 3 ou quarto grau, e aí assim vai, tá? A gente tem vários tipos de funções. Então, bora lá, gente. O primeiro exercício pedia para a gente identificar quais dessas funções são funções quadráticas. Como foi dito anteriormente, para ser uma função quadrática, a gente tem que aparecer aqui esse x elevado ao quadrado, tá? Tanto a parte aqui que tem o b multiplicado com x, ou esse termo independente, que é o c aqui, que não tem nenhuma variável, eles podem até não existir, mas obrigatoriamente tem que aparecer o x ao quadrado. Sendo que x ao quadrado vai ser a variável que vai ter o maior expoente. Então, o maior número que eu posso ter em cima de um x para ser uma função quadrática tem que ser o x elevado ao quadrado. Por quê? Se aparecesse um x elevado ao cubo, a gente teria uma função do terceiro grau, porque quem define a função é o expoente da maior variável. O maior expoente da variável que aparece, tá? Então, bora lá. Primeiro, a gente tem aqui, ó, f de x é igual a 17x ao quadrado mais x menos 12, né? Então, a gente tem, quem são as nossas variáveis? Esse x, que está x elevado ao quadrado, e esse x, que seria o x elevado à primeira potência, ou x elevado a 1. A gente subentende que tem um 1 aí em cima, tá? Então, quem define para a gente é o maior expoente da variável. No caso aqui, o maior expoente está aqui, e ele é o 2. Então, a gente tem uma função do segundo grau, ou seja, uma função quadrática, né? Na letra B, a gente tem aqui que a função f de x é igual a menos 3x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 5x mais 2. Agora, a gente tem como variável aqui o x elevado à terceira potência, o x elevado à segunda potência e o x, que está x elevado à primeira potência. Como quem determina para a gente o grau dessa função é o maior expoente da variável, o maior expoente da variável aqui seria o x elevado à terceira potência. Então, a gente teria uma função do terceiro grau. Logo, a gente não teria aqui uma função quadrática. Isso aqui estaria errado, não é uma função quadrática, né? Porque tem o x ao cubo, então é uma função do terceiro grau.
Na letra C, a gente tem que f de x, a função f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 1. Então, bora lá. Se eu tenho que é x ao quadrado mais x menos 1, a variável aparece aqui, que é o x elevado à segunda potência, e aqui, que é o x elevado à primeira potência. Lembrando que quem define para a gente o grau da função é o maior expoente da variável, no caso aqui é o 2. Se eu tenho uma função do segundo grau, então eu tenho uma função quadrática. Então, a letra C é uma função quadrática. Na letra D, a função f de x é igual a 13x ao quadrado mais 25x. Vou procurar as variáveis, tá aqui. Estão aqui x ao quadrado e x elevado à primeira potência. Quem determina é o maior expoente aqui é o 2, então a gente tem a função do segundo grau, ou seja, a gente tem a função quadrática. Na letra E, a gente tem a função f de x, que é igual a x menos 15. Então, a única variável que aparece para a gente aqui é o x. Esse x está elevado à primeira potência, então a gente tem a função do primeiro grau, a função afim, que foi a função que a gente estava estudando anteriormente, tá? Então, aqui, a gente não tem uma função quadrática, porque a gente tem uma função do primeiro grau. Certo? Na letra F, a gente tem f de x é igual a menos 3x ao quadrado. A variável só aparece dessa vez aqui e está elevada à segunda potência. Então, a gente tem uma função do segundo grau, ou seja, a gente tem uma função quadrática. Na G, a gente tem que f de x é igual a menos 5 quartos de x ao quadrado, mais 23 quintos de x. As variáveis estão aqui, que é o x ao quadrado, e o x, que é o x elevado a 1. Então, a gente pode afirmar que isso aqui é uma função do segundo grau, porque o maior expoente que aparece em cima da variável é o 2, né? E se é uma função do segundo grau, é o que a gente chama de função quadrática. Então, a letra G também está ok. Na letra H, a gente tem que a função f de x é igual a x mais 3 menos 5x ao quadrado. As variáveis estão aqui, que é o x, e aqui, que está aqui com menos 5 multiplicado x ao quadrado. Então, a gente tem o x e x ao quadrado. O maior expoente das variáveis aí é o 2, em cima desse x. Então, aqui a gente também tem uma função do segundo grau, ou seja, uma função quadrática. Na letra I, a gente tem que f de x é igual a menos 6 mais 8x ao cubo menos 7x ao quadrado. As variáveis estão aqui e aqui. Aqui, a gente tem x elevado à terceira potência e aqui a gente tem o x elevado à segunda potência. O maior expoente está aqui, no x elevado à terceira potência. Então, a gente já pode afirmar que isso aqui é uma função do terceiro grau. E se é do terceiro grau, ela não vai ser função quadrática, né? Então, essa aqui também não é função quadrática. Na letra J, a gente tem que a função f de x é igual a menos 3x ao cubo. Só aparece essa variável x, ela está elevada à terceira potência. Se está elevada à terceira potência, a gente tem a função do terceiro grau. Então, a gente também não tem função quadrática. Aqui a gente tem na letra L, f de x é igual a x ao quadrado, mais 4x sobre 5, né? Ou 4 quintos de x, menos 6 quintos. Então, a gente tem aqui o x ao quadrado e a gente tem aqui o x. O maior expoente é o 2 aqui em cima desse x. Então, a gente tem uma função quadrática, ou seja, uma função do segundo grau. Aqui, a gente tem a f de x, que é igual a menos x ao quadrado sobre 8. Lembrando que a gente pode estar escrevendo isso aqui como sendo, em vez de escrever menos x ao quadrado sobre 8, escrever como sendo menos 1 oitavo de x ao quadrado, né? Porque na frente desse x ao quadrado é a mesma coisa que ter um 1 aqui multiplicando ele. Então, eu posso escrever dessa maneira. Ou seja, a gente tem o x ao quadrado, onde o x é nossa variável e o expoente dele é o 2. Então, a gente tem a função do segundo grau, ou seja, a função quadrática. Na letra N, a mesma coisa, tá? Então, a gente tem aqui a função f de x, que é igual a menos 15x ao quadrado sobre 4, menos 9x. Lembrando que a gente poderia estar escrevendo ela de outra maneira. Vou colocar ela aqui para vocês verem. Eu posso falar que é menos 15 sobre 4, né? Menos 15 quartos de x ao quadrado, menos 9x. Ou seja, a gente tem a variável x elevado ao quadrado e a gente tem a variável x. O que tem maior expoente é esse aqui, elevado à segunda potência.
Então, se esse aqui define para a gente o grau da função, a gente tem a função do segundo grau, ou seja, é uma função quadrática. Tá bom? Então, bora lá. Na segunda questão, a gente tinha que identificar o valor dos coeficientes da função. Quem são os coeficientes da função? A gente sabe que o A é o número que multiplica o x ao quadrado, o B é o número que multiplica o x e o C é o número que está sozinho. Então, o A vai ser o número que multiplica a variável que está com x ao quadrado, o B, o número que multiplica a variável que está com x, B é o número que está com x, a variável x, e C é o termo independente, que é aquele que aparece sem nenhuma variável, tá? Então, a gente vai identificar eles aqui embaixo. Então, eu quero saber quem é A, quem é B, quem é C. Então, a gente sabe aqui que a gente tem 6 vezes x ao quadrado, menos 3 vezes x, menos 2. Quem é um número que está multiplicando x ao quadrado? Esse é o valor do A. Então, o A é o 6, porque o 6 é o número que está multiplicando x ao quadrado. Quem é o nosso B? B é o número que está multiplicando x. Quem está multiplicando x? Quem está multiplicando x aqui é o menos 3. Então, vai ficar menos 3. E o C, aquele número que vai ficar sozinho lá, sem nenhuma variável, que no caso aqui é o menos 2. Então, é isso que eu quero que vocês façam, identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A, o B e o C. Na letra B, a gente tem que a função f de x é igual a x ao quadrado menos 10x mais 25. A gente sabe que o A é o número que multiplica o x ao quadrado. Se eu tenho aqui só o x ao quadrado, subentende-se aí que eu tenho 1 vezes x ao quadrado. Menos 10x é a mesma coisa que menos 10 vezes x, mais 25. O A, então, é o número que multiplica o x ao quadrado, que no caso aqui é o 1. O B é o número que multiplica o x. Quem está multiplicando o x é menos 10. E o C é aquele número que está sozinho, sem nenhuma variável, que no caso aqui é o 25. Tudo bem? Na letra C, a gente tem que a função f de x é igual a 2x ao quadrado mais x menos 1. Quem multiplica o x ao quadrado é o 2. Mais x. Se não tem um número aqui explícito, a gente subentende-se que é o 1. 1 vezes x é a mesma coisa que x. Então, ficaria 1 vezes x menos 1. Lembrando que o A é o número que está multiplicando o x ao quadrado, que no caso aqui é o 2. O B é o número que está multiplicando o x, que no caso aqui é 1, ou mais 1, tanto faz. E o C é um número sozinho aqui, que a gente chama de coeficiente independente, o termo independente. Né? Por quê? Porque ele não tem nenhuma variável. É o menos 1. Na letra D. Na letra D, a gente tem que a função é igual a menos 4x ao quadrado menos 8x menos 16. Então, isso aqui é menos 4 vezes x ao quadrado menos 8 vezes x menos 16. Então, agora a gente consegue identificar quem é o A. O A é o número que multiplica o x ao quadrado, então é o menos 4. O B é o número que multiplica o x, que é o menos 8. E o C é esse número independente, esse termo independente, que é o menos 16. Certo? Letra F. A gente tem aqui que f de x é igual a menos x ao quadrado mais x mais 1. Então, a gente pode falar que isso aqui é um menos 1 vezes x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1, tá? Então, quando a variável aparece sem número na frente, a gente entende que ali tem um 1 multiplicando aquela variável, tá? Então, vamos lá. O A, então, vale menos 1. O B
vale... B é o número que está multiplicando x, então ele vale mais 1, ou simplesmente a gente pode colocar só 1. E o C é esse número que está sozinho aqui, sem nenhuma variável, que é mais 1, ou simplesmente 1. Então, ó, a gente pode ver aqui em cima, do A até a letra E, a gente tem valor de A, B e C. Sempre tem valor de A, B e C. Só que, às vezes, uma dessas variáveis aqui podem não aparecer, né? O coeficiente B ou C, ou seja, aquele número que multiplica o x ou o número que é o termo independente, que é o C. O que a gente faz quando não aparece esse termo? A gente vai assumir que ele é zero. Por quê? A gente sabe que 3x ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes x elevado ao quadrado. Que número multiplica o x? A gente não tem esse número, então a gente vai assumir que ele é 0 vezes x. Por quê? 0 vezes x dá 0, então o x não precisaria aparecer. Zero vezes x mais 11. Então, quando não aparece o valor aqui que multiplica o x, a gente vai colocar que seria um zero, tá? Mais 0x. Tá ok? Então, aqui, ó, o A é o número que multiplica o x ao quadrado. Então, aqui o A, quem multiplica o x ao quadrado é o 3. O B é o número que multiplica o x. A gente sabe agora que quando ele não aparece, ele vale 0. E o C é um número independente, o termo independente, que é aquele que não tem nenhuma variável com ele. Que no caso aqui é o 11. Tá bom? Então, a gente tem aqui o valor do A, que é o 3, que é o número que multiplica o x ao quadrado. Se não aparece o x, a gente assume que o B vale 0. E o termo independente, que é o C, é 11. A mesma coisa vai acontecer aqui. Isso aqui seria a mesma coisa que a gente tem x ao quadrado menos x. A gente pode falar, então, que é 1 vezes o x ao quadrado. Se é menos x, vai ficar menos 1 vezes x. Se o termo independente, que seria o c, não aparece, a gente vai assumir que ele vale 0. Então, aqui, se o termo não aparece, assume que é 0. Vamos identificar, então, esses termos. A gente sabe que o A é o número que multiplica o x ao quadrado, que no caso aqui é o 1. B é o número que multiplica o x, que no caso aqui é o menos 1. E o C é esse número sozinho, que se ele não aparece na função, é porque ele vale 0. Na letra H, a gente tem que a função f de x é igual a x ao quadrado menos 10x. Então, vamos reescrever isso aqui, de maneira que apareça o A, o B e o C. Então, ficaria assim, 1 vezes x elevado ao quadrado, que seria 1x ao quadrado, menos 10 vezes x. Se o termo independente não aparece, a gente assume que ele vale 0. Tá? Então, a gente tem aqui, se ele não aparece, é porque, na verdade, ele vale 0. Ou seja, a gente tem que o A é o valor que multiplica o x ao quadrado, o valor que multiplica o x ao quadrado é o 1. O B é o valor que multiplica o x. Quem está multiplicando o x aqui é o menos 10. E o C é o valor que está sozinho, sem nenhuma variável. Se ele não aparece explicitamente, a gente assume que ele é 0. Tudo bem? Então, sempre que não aparece ou o número que multiplica o x, ou o valor que tem que ficar sozinho, sem variável, a gente assume que esses coeficientes B ou C, dependendo do caso, vai ser igual a 0, tá? Nesse caso aqui não aparecia o x, um número que multiplica o x, então o B vale 0, porque é o B vezes x que não está aparecendo. Tudo bem? E nesses dois casos de baixo não tem o termo independente, que é o valor do C, ou seja, aquele número que não tem nenhuma variável multiplicando por ele.
Na letra I, a gente tem que f de x é igual a 3x ao quadrado menos 12x. Então, aqui a gente tem um número que multiplica o x, que é o 3. A gente tem um número que está sozinho, mas a gente não tem um número que multiplica o x. Então, a gente vai assumir, nesses casos, que o número que multiplica o x é o 0, tá bom? Então, esse número aqui, a gente subentende que é o 0, tá? Então, a gente tem aqui que o A é o valor que multiplica o x ao quadrado. Quem multiplica o x ao quadrado aqui é o 3. O B é o valor que multiplica o x. Se ele não aparecia na equação original, é porque ele vale 0. E o C é o valor que está sozinho ali, sem nenhuma variável. Ali, nesse caso, é o menos 12, tá? Nessa função na J, f de x é igual a menos 10x ao quadrado, menos 30x, menos 60. Menos 10x ao quadrado é a mesma coisa que menos 10 vezes x ao quadrado. Menos 30x é a mesma coisa que menos 30 vezes x. E a gente tem o menos 60. Bora lá. O A é o número que multiplica o x ao quadrado. Quem multiplica o x ao quadrado é menos 10. Então, a gente sabe que o A vai ser igual a menos 10. O B é o número que multiplica o x. Quem está multiplicando o x é o menos 30. Então, quer dizer que o B vai ser igual a menos 30. O C é o número que está sozinho, sem nenhuma variável aqui, que no caso é menos 60. Então, a gente consegue sempre identificar os 3 coeficientes, mesmo quando não aparece, tá? Quando não aparece, a gente assume que é 0. Olha, nesse caso aqui, eu tenho x ao quadrado menos 2. Vou reescrever aqui. A gente tem o x ao quadrado menos 2. Lembrando que x ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes x ao quadrado. Se não aparece o termo com x, a gente vai entender que é o 0 vezes o x. E tem o menos 2. Né? Então, a gente tem o valor de A, o B e o C. Então, esse aqui que não aparecia, o número que multiplicava o x, não tem nada multiplicando o x aqui, a gente entende que é 0 vezes aquele número, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem que o A é igual, é o número que multiplica o x ao quadrado. Então, o A vale 1. O B é o número que multiplica o x. Se não tem um x aparecendo aqui, subentende-se que eu teria um 0 multiplicando esse x, por isso que ele não aparece, tá? Então, o A é o número que multiplica o x ao quadrado, é 1. B é o número que multiplica o x. Se o x não aparece, quer dizer que ele vale 0. E o C é o número que está sozinho, sem nenhuma variável, que no caso aqui é o menos 2. Aqui, na letra L, a gente tem a função f de x, que é igual a 5x ao quadrado mais 10x. Então, aqui, 5 é o A, que é o número que multiplica o x ao quadrado. 10x é a mesma coisa que 10 vezes x. E o termo independente, se ele não aparece, a gente assume que ele vale 0. Tá? Então, a gente tem aqui A é o número que multiplica o x ao quadrado. Então, a gente tem 5 vezes x ao quadrado, então o A é igual a 5. B é o número que multiplica o x. Quem multiplica o x é o 10. C é o número que está sozinho. No caso aqui, não existia esse número sozinho. Então, a gente subentende-se que ele vale 0. Letra M. A gente tem aqui que a função f de x é igual a x ao quadrado menos x mais 2. X ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes x. Menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes x mais 2. Então, aqui a gente tem tanto A, quanto B, quanto C. O A vale 1. O B está valendo menos 1. A é o número que multiplica o x ao quadrado, vale 1. O B é o número que multiplica o x, que é o menos 1. E o C é o número que está sozinho, que vale 2.
Na letra N, a gente tem que a função f de x é igual a menos x ao quadrado menos x. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes x ao quadrado, menos 1 vezes x, e se o outro termo não aparece, o termo sozinho, quer dizer que ele vale 0. Então, bora lá. Então, a gente sabe que o A é um número que multiplica o x ao quadrado. Quem está multiplicando o x ao quadrado aqui é menos 1. O B é um número que multiplica o x. Quem está multiplicando o x aqui também é menos 1. E o C é um número que está sozinho, sem nenhuma variável. Se ele não aparece, quer dizer que ele vale 0. Agora eu vou fazer direto, sem estar escrevendo o que está faltando, tá bom? A gente tem aqui, na letra O, a função f de x é igual a 1,5x ao quadrado menos 3. Quem multiplica o x ao quadrado é o A. Quem multiplica o x é o B. Quem multiplica o número que está sozinho, sem nenhuma variável, é o C. Quem está multiplicando o x ao quadrado é 1,5. Então, ele é nosso A. Quem está multiplicando x seria o número que estaria com a variável x. Se aqui não aparece esse número multiplicando a variável x, a gente entende que isso aqui vale 0. E quem é o número que está sozinho sem nenhuma variável é o menos 3. Então, quer dizer que o C vale menos 3. Aqui embaixo, a gente tem na letra P que a função f de x é igual a 0,5x ao quadrado menos 1,5x mais 2,5. Lembrando que A é um número que multiplica o x ao quadrado. Quem está multiplicando o x ao quadrado aqui é 0,5. B é um número que está multiplicando x. Quem está multiplicando x aqui? Aqui. Quem está multiplicando x aqui é menos 1,5. E C é um número sozinho, que não tem a variável, que no caso aqui é 2,5. Certinho? Aqui, na letra Q. A gente tem o número que multiplica o x ao quadrado, que é o A. A gente vai procurar um número que multiplica o x, que é o valor de B. E a gente vai procurar o número que está sozinho, que é o C. Aqui, nessa função, só aparece o menos x ao quadrado. Lembrando que, se não tem um número na frente, subentende-se que isso aí vale 1, tá? Então, menos x ao quadrado é a mesma coisa que menos 1x ao quadrado. Então, o número que multiplica o x ao quadrado é o menos 1. Tem alguma coisa multiplicando x aqui? Não. Então, a gente entende que isso aí vale, o B vale 0. Se também não tem o termo independente aqui, que é o número que não multiplica a variável, então ele também vale 0, tá? Então, aqui a gente tem que menos 1 vezes x ao quadrado, menos 1 é o A, o B, que era o número que multiplicava o x, não tem, é 0, e o C também é 0, tá? Isso aqui seria a mesma coisa de falar que a gente tem a função f de x igual a menos 1 vezes x ao quadrado, menos 0 vezes x, mais 0. Ou seja, essa parte aqui que eu vou marcar em vermelho não aparece porque ele vale 0, tá bom? Então, ficaria só um menos x ao quadrado. Aqui, vamos fazer direto também. Vamos procurar o A, que é o número que multiplica o x ao quadrado. Vamos procurar o B, que é o número que está multiplicando o x. E vamos procurar o C, que é o termo independente, que é o número que não tem variável. Se eu tenho menos x ao quadrado, subentende-se então que o A é o número que está multiplicando ele, é o menos 1. B é o número que multiplica o x. O número que está multiplicando o x aqui é o 3. Se a gente tem 3x, seria 3 vezes x.
E o C é o termo independente, é o termo que está sozinho. Se ele não aparece, quer dizer que ele vale 0. E por último, a gente tem aqui na letra S, que a função f de x é igual a 15x ao quadrado. Então, a gente vai procurar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Lembrando que o A é o número que multiplica o x ao quadrado, que é o 15. B é o que multiplica o x. Se eu não tenho nada com x, a gente vai assumir que o B vale 0. C é o número que está sozinho. Se eu também não tenho esse número, a gente assume que ele é 0. Tá? Então, essa aí foi a correção do exercício que a gente passou hoje.